primeira coisa que Deus fez glorioso, irmãos, fez os céus, a terra, os animais, coisa maravilhosa. E no sexto dia Deus achou por bem criar o homem. Ô glória, amém, homens? Deus criou o homem, formou o homem da terra e soprou em sua narina, e assim o homem passou a ser alma vivente. Tá ruim? Acho que é a voz que é feia mesmo. Aí Deus fez um boneco e fez sim o homem. E o primeiro mandamento que Deus coloca, o primeiro compromisso que Deus fez e colocou na vida do homem foi governar. É interessantíssimos. Antes até mesmo de criar a mulher, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou ele para dominar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus nos deu este direito. Nós, o homem sexo masculino, Deus nos deu este dever de domínio. Amém? Domínio. Mas para ter um domínio, precisa ter força, vigor. E isso nós temos. Amém, homens? Por que você deu risada, Eliane? Você vigia, ué. Deus deu isso e colocou dentro do homem, sexo masculino. Eu quero trazer isso para os irmãos porque tem valores que estão sendo trocados hoje em dia. Tem lugares que está sendo dominado erradamente. Eu costumo dizer, há 6 meses atrás eu perdi meu pai. E meu pai era um homem muito antigo, vamos dizer assim, preso às tradições lá atrás. E ele dizia sempre assim: olha, homem quer casar tem que ter casa, quer casar tem que ter casa, e homem tem que dominar. Ele é daquela época que mulher não trabalha, o trabalho da mulher é em casa. Aí eu vim de uma natureza que meu pai, quando chegava do serviço, minha mãe já sabia o horário que ele chegava, a janta já estava pronta, o prato, era só sentir ele entrar, ela já ia fazer o seu prato. E quando ele ia tomar o seu banho, a sua roupa já estava lá. Igualzinho lá em casa, tá? É igualzinho, né, filho? É igualzinho lá em casa. É igualzinho mesmo. Então, aí ele vem desse costume. Mas um costume que dura para todo sempre, porque ele sim faleceu. Mas ele teve um convívio com a minha mãe de 62 anos de casado. E na sua enfermidade no hospital, as enfermeiras choravam quando minha mãe chegava. Por quê? Meu pai chegava e fazia carinho nela, minha velha, e beijava a minha velha. E a minha velha chegava lá, ficava lá fazendo o seu carinho, o seu aconchego, fazia o seu cafuné. Ali naquele instante, sempre mostrava para aqueles que estavam lá que não tinha idade, não tinha tempo para aquilo que foi alicerçado em algo glorioso que Deus fez. Porque ele aprendeu. Eu queria dividir, eu falei com a minha esposa, cuidado para você não falar muito. Porque na infância do meu pai, o meu avô largou a sua família, ele tinha 7 anos de idade. A minha avó foi o que criou meu pai e meus tios. E meu pai veio de uma natureza, de uma crença, que família sempre é a família e tem que estar ali. Então ele praticamente foi o pai dos seus irmãos. Ele criou isso. E nisso, no seu velório foi lembrado. O meu pai, com suas ações, ele quebrou uma maldição. Por que esperava? Porque na minha
Na minha história com a minha esposa, nós caímos, nós erramos, tivemos uma filha, e para aqueles que estavam ali, aqueles religiosos, tinham minha filha como uma maldição no meu casamento. É verdade, moço. Filha do pecado. Filha do pecado. Não queria nem apresentar a minha filha na igreja, porque era filha do pecado. Eu e minha esposa, a gente sempre lutava dizendo assim, não, nós não aceitamos isso. Nós não queremos isso. Meu pai fez a mesma coisa. Meu pai tinha algo na família, que o pai dele tinha abandonado, criado outra família, mas ele diz, na minha família, não. Na minha família não vai ter isso. Tanto que eu tenho um testemunho forte de dizer que na minha família, família do meu pai, não tem divórcio. Meus filhos, meus irmãos outros, todos casados. Todas pessoas de bens. Porque uma maldição foi quebrada lá atrás por um grande líder. Por um homem que tomou uma ação de dizer, na minha casa eu não aceito. Ele aproveitou e governou a sua casa com punho de ferro, com punho forte. Essa palavra se cumpre, porque Deus fez o homem para isso, irmãos. Amém? Vai chegar a vez das mulheres, tá? Deus fez o homem para isso. Mas também Deus, depois de dar o poder para governar o homem, aqui no versículo capítulo 2 do versículo 15, ele diz, e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Quando se fala em lavrar, é cuidar da terra. Quando se fala em guardar, é proteger a terra. E eu pergunto os dias atuais, será que estamos fazendo isso? Porque muitas vezes nós pensamos, governar, só mandar. Guardar, proteger, nutrir ou cuidar é trazer. Mas eu abro um parênteses aí. Quando se fala em governar, nós falamos em uma pessoa que quer proteger e direcionar. Quando nós falamos em guardar, não é só proteger. Vamos para o lado espiritual? É você ter a sua família debaixo de joelho, da palavra de Deus, que isso faz parte de uma proteção, porque muitas vezes o homem, ele só vai se vincular em proteger fisicamente, guardar os filhos ali debaixo de uma proteção, mas esquecemos de uma proteção espiritual. É por isso que diz que o homem é o sacerdote da casa. Por quê? Porque nas aflições espirituais ele precisa estar firme. Vamos lembrar que quando Jó, ele viu seus filhos fazendo festa nas suas casas, ele se preocupava no que os seus filhos estavam fazendo, sem saber se os seus filhos estavam honrando ou desonrando a Deus. Ele oferecia um holocausto a Deus, porque se seus filhos tivessem pecado contra Deus, ele já estava dando aquela cobertura, Elias. Muitas vezes o homem perde essa visão. Pensamos em matéria, pensamos em bens, pensamos aquilo que podemos alcançar, mas esquecemos do espiritual, que é estar de joelhos dobrados buscando a presença do Senhor. Como se define, eu vi numa palestra que nós estivemos, como se define um homem forte espiritualmente? É quando ele ora mais que a sua mulher, é quando ele se presta mais em adoração, até mesmo mais que seus filhos, porque ele se doa mais. Isso se é proteção. Agora, quando se fala em nutrição, ajudar, também nós levamos para o lado espiritual. Você tem levado a palavra de Deus dentro da sua casa? Você como homem, você tem sido o exemplo de homem e mulher de Deus dentro da sua casa? Talvez você não para pensar nisso, olha para um lado, para o outro e achamos que ser crente é só dentro da igreja.
Vamos levar lá para a escola bíblica, as tia, se vira. Não, as tia dá um jeito. Ah, em casa? Não, irmã, esposa, vai para o círculo de oração que está tudo bem. Esquecemos do culto de casa, o culto materno, o culto paterno. Porque Deus, Ele se agrada disso, irmãos. Lembre sempre de uma coisa. Quando se falamos em homem, a figura homem, nós vamos aprender com a tia Célia, com a psicanálise Célia, que a figura homem, na vida do ser humano, é primordial. Mas para a figura humana ser primordial na vida da família, na vida do dia a dia, precisa estar ligada no trono de Deus. Muitas vezes o homem quer ser o homem, quer ser o macho, quer ser o provedor, quer ser o protetor, mas se não estiver debaixo da proteção divina, irmãos, não vai. Então eu quero trazer isso para os irmãos, eu quero trazer um pouquinho da nossa história. Vamos, Fê? Pode ser. Nós, no nosso relacionamento, irmãos, começou, você tinha o quê? 13, 12 anos? Não. Era mais ou menos isso. Eu fui muito esperto. Eu comecei a trabalhar com meu sogro. Primeiro eu ganhei o sogro e a sogra. Menino bom, menino trabalhador. Tanto que é tão verdade que eu pedi primeiro para o pai para depois pedir para a filha. Não foi isso? Verdade. Eu tinha feito, porque naquela época, hoje não se usa mais isso, né? Eu lembro como hoje, eu sentado num sofá, conversando com meu sogro hoje, né? Pedindo a mão para namorar, né? A Célia, sem pedir ela em namoro, irmãos. Eu não tinha pedido, eu esqueci de uma coisa, eu esqueci de pedir ela em namoro. Né? E a nossa história começou com 12, 13 anos, né? Éramos bons amigos, né? Tanto que eu tenho uma história muito linda, porque ela sempre foi muito boa em esporte. Eu também, a gente sempre teve isso. E nós somos da época de brincar na rua. E ela me desafiou a ganhar ela no vôlei, ela de uma amiga. E eu desafiei ela e ganhei o vôlei. Entendeu? Eu ganhei ela e ganhei o vôlei. Então nós casamos, eu casei, irmãos, com a ajuda do juiz. Eu não tinha idade para casar. Não tinha idade. Nesse intervalo, irmãos, muitos olhavam para nós e falavam assim, olha, não vai dar certo. São muitos novos. Né? Famílias delas diziam para ela assim, deixa disso, isso é uma fantasia, vai começar e vai apagar. Eu nesse intervalo viajei com meu pai, com a minha família para Alagoas. E minha avó já estava com tudo preparado. Tinha até uma filha de um fazendeiro pro Cício lá. Porque na época tinha isso. Mas eu já tinha um compromisso com ela. Viajei, mas lá em Alagoas, eu falei assim, não, eu preciso voltar. Meu pai falava assim, por quê? Mas eu preciso voltar. Por que eu contei a história do meu pai, irmãos? Porque ele criou isso em mim. E eu vi isso de uma maneira sem querer. Inconsciente. Ele criou isso dentro de mim. E dentro da minha mocidade, com 16 anos, eu voltei. Ninguém sabia de nada, mas eu voltei porque eu tinha um compromisso com ela. Casei com a assinatura do juiz, porque eu não tinha idade para casar. E eu lembro como hoje o juiz me pergunta, por que você quer casar? Eu falei, porque eu amo ela, e eu quero ter uma família com ela. E ele assinou para que eu casasse, porque eu não poderia casar. Ele praticamente aumentou a minha idade, né? E hoje eu até falei com a Lívia, né? É tão lindo, irmãos, porque nós guardamos, às vezes eu guardo, às vezes não. Ela guardou e me lembrou. Quase todo ano a gente lembra, né? Quase todo ano a gente lembra. Esse ano eu não lembrei não, mas você lembrou. No dia 27/11/91, foi essa data a qual eu estava lá naquele sofá, pedindo ela em namoro. Aí ela me liga e diz assim, olha só, a história da mulher, né? Tio, eu vou comprar, a Lívia me ligou oferecendo um bolo, eu vou comprar um bolo para nós. Aí eu, hã? Aí nem respondi. Daqui a pouco ela manda uma foto, né?
Estamos comemorando 33 anos de relacionamentos. 33 anos. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Eu olhei para ela olhou para mim, pintou o clima, você entendeu? Né? É bom, a história é longa, não vou falar porque olha, tem coisa. Tivemos um relacionamento, tivemos as nossas diferenças, a maturidade, separamos, ficamos 1 ano e meio separados. Não tínhamos apoio de ninguém, porque pela nossa idade era assim mesmo. Mas eu e ela, nós, se fosse pela minha família, não estaria junto, tá? Se fosse pela família dela, Verdade. acabou. Criança começou, tentou e acabou. Começou Mas- errado, termina errado. Aí um belo dia eu chamei ela para conversa. Eu separado, ela separada, a gente foi para um lugar e conversamos. Olha, eu quero uma família. Você quer uma família? Quero. Vamos nos unir? Vamos. Mas de agora por diante é eu e você. Você e eu. Vamos errar junto? Vamos. Vamos acertar junto? Vamos. Lembre-se, não tínhamos apoio nem de A nem de B. Nós tomamos a liberdade, tomamos a decisão de formar uma família. E hoje nós estamos aí, 30 anos. 33 anos, né? 30 30 anos de casados Pode? e 33 de união. 33 de união. Graça e paz a todos. Irmãos, eu creio assim, o que Deus faz e o chamado que nós temos é para isso. Talvez está meio estranho assim, mas é esse o propósito de Deus. Chamar o homem, chamar a mulher e constituir família. É fácil fazer isso? Não. É atitude. É decisão. Se você acha que tem que ter união com o seu marido, ou que você tem que ter união com a sua mulher, para porque não vai dar certo. Não é união, é unidade. Vocês vieram ao altar, decidiram, tomaram a atitude, é uma unidade. A união, a gente pode estar junto hoje, amanhã a gente separa. Ou nós estamos unidos aqui hoje, amanhã nós podemos estar separados. Agora, faz isso com a unidade. Não tem como. Então, casamento e família é decisão. E logo lá no início, eu questionava demais a Deus. Eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Ainda que eu errei, ainda que eu pequei, mas eu pedi perdão, eu me arrependi, eu tentei fazer as coisas corretas. E por que eu estou passando por tudo isso hoje? Foi na época da nossa separação. E aí eu falo, irmãos, o diabo quando ele vem para destruir. Oferecendo os pratos aparentemente bonitos e perfeitos, mas por dentro a palavra fala, né, que é puro lodo. Não é nada saudável. E eu louvo a Deus, porque nessa caminhada de 1 ano e meio, Deus me guardou. Mesmo estando separada, eu fui fiel. Aí a gente entra na palavra da submissão. Por que eu liguei para ele? A Lívia falou, irmã Célia, vai querer bolo? Porque eu, Célia, mandei para ele, amor, eu vou pedir um bolo. Quem pagou o bolo? Foi ele? Não, foi eu. Mas para que eu tinha que avisar ele? Olha, gente, um detalhe mínimo de um bolo. Submissão. E eu estou falando de submissão da mulher hoje, porque eu sou uma pessoa totalmente, antigamente, alguns anos atrás, eu era uma pessoa totalmente feminista. A mulher tem que ter o direito dela na igreja, a mulher tem que ter a autoridade dela no trabalho, a mulher tem que ter a autoridade dela no convívio. E aí eu sofri. Por quê? Porque quando eu casei, eu queria ser o cabeça da minha casa. Porque aí vem também a questão de famílias. Como a família traz
para os nossos relacionamentos. Não vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Era isso que eu não ia ser. Mas automaticamente eu era igual à minha mãe. Minha mãe é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dela. Mas eu achava que eu tinha que resolver tudo. Porque muitas vezes eu olhava para o relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu ficava indignada. Por que minha mãe não toma logo essa decisão e resolve isso? Ela fica esperando pelo meu pai. E eu não entendia. Eu não sabia o que era ser submissa. E aí o que aconteceu? Eu sofri. E quando o sofrimento vem, a gente vai para onde? Para o joelho. A gente vai para onde? Para a oração. Casamento, irmãos, é oração. É atitude. É decisão. Família. Criar filhos. O dever nosso como mãe. Como esposa. Como meu esposo já falou. O marido é o sacerdote da casa. É ele que decide. O marido é o provedor, mas nós mulheres somos quem nutrimos. Nós que trazemos a nutrição para a nossa casa. Já parou para pensar as mães que têm filhos? Se você acorda alegre e feliz, a sua casa está feliz. Agora, se você acorda de mau humor, reclamando, de mal com a vida, a sua casa está como? Então, ou seja, irmãs, a palavra, eu anotei aqui o que é submissão. Porque submissão não é nós, mulheres, estarmos debaixo do marido, sendo humilhada. Não é sobre isso. É sobre você colocar o seu marido no lugar que é devido. É você colocar o seu marido no lugar aonde Deus constituiu ele. E a partir do momento que a gente toma essa decisão e a gente entende isso, aí você começa a ter uma família próspera. A família, Deus constituiu lá. Aí, de repente, eu tinha um sentido de que, eu brinco hoje, de que se Eva pecou, foi porque Adão abandonou ela. Se Eva estava com tempo livre. Então, ou seja, Adão, na minha concepção, Adão não deu amor para ela, não deu carinho, não deu atenção. Então, o que aconteceu? O inimigo foi lá e O inimigo foi lá e... Engraçado que, né, a gente pode conjecturar nesta noite isso. Podemos ou não podemos? Podemos, mas e depois do pecado? E depois, olha, eu quero falar para vocês o poder que nós mulheres temos. Né? Algumas pessoas usam isso como o meu marido é a cabeça e eu sou o pescoço. Mas, o pescoço eu posso virar para onde eu quiser. Gente, num bom sentido, seria a palavra correta. Porque se o seu marido é a cabeça e você está auxiliando ele vai olhar para onde você auxilia. E nós, mulheres, nós temos esse poder. Mas muitas vezes, sabe o que nós queremos? Ser maior. Nós queremos conseguir isso na briga. Nós queremos conseguir isso na discussão. Ou muitas vezes a gente quer a razão. E não é isso. Meu esposo falou para mim, depois que o pai dele faleceu, ele ficou muito triste. E aí nós, vamos viajar, vamos ver a viagem. Aí ele falou assim, não, nós não vamos viajar. E eu, como uma mulher sábia, quieta eu estava, quieta eu fiquei. Olhei para as meninas e falei, aluga a casa. Prepara tudo que eu vou conversar com ele. E aí, mas eu fui lá peitar ele? Não. Amor, com delicadeza, irmãs. Amor, olha, o que você acha? Não sei o quê. Depois que eu aprendi que não adianta eu querer bater de frente, porque se você bate de frente, você não consegue. Mas vai com o seu jeito que só nós mulheres temos.
Nós vamos viajar, amor, não vamos, no final do ano? Acho que vamos. Nós vamos viajar no final do ano. Então, ou seja, eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou... Não, não é sobre isso. Ele olhou e falou, poxa, a minha mulher merece. Eu mereço, ela merece desfrutar de uns dias de folga. As minhas filhas merecem. Então, ou seja, como líder, ele está vendo e olhando a casa. A necessidade da casa. A necessidade da casa. Eu, como mulher, eu estou cuidando. Eu estou zelando. E aí eu separei aqui, amor, estou parando, viu? Eu falo mais que ele. Fica à vontade. Ó, eu separei aqui para não esquecer alguns deveres que nós temos que ter. Primeiro, qual é o significado da submissão? Mulheres, não esquece disso. É exaltar a força do seu marido. Ele é o cabeça. Seja qual for o número, exalte o seu marido. Reconhece-o diante de todos. Procura ser atraente para ele. Dê-lhe espaço. Isso é importante. Poxa, irmã Célia, dá espaço para o marido. Gente, tem que dar. Tem que dar. Hoje eu olhei para o meu esposo, eu levantei quase 6 horas da manhã. Levantei, desci, meditei na palavra, fiz meus devocional, fiz tudo que eu tinha que fazer. Quase 8 da manhã, eu cheguei para ele, tá hibernando? Oh, não levanta, não desce, não acorda. Mas eu preciso dar o espaço dele. Ele chega cansado, teve um dia fadigado. Quando ele chega, como esposa, você já conhece o seu marido. O que você faz? Opa! Lá em casa, quando ele chega desse jeito, eu já aviso as meninas. Ó, seu pai não está bem. Seu pai não está bem. Deixa seu pai, deixa ele quieto. Ele vai, sobe, fica lá de molho quieto. Daqui a pouco ele desce, está tudo bem. Então, ou seja, deu espaço. E casamento, muitas vezes, a gente perde para ganhar. Parece ser, você perde para poder ganhar. E geralmente é nós mulheres que fazemos isso. Enquanto você não entende que é você mulher, que administra a sua casa. É você que cuida do seu esposo. Então, ou seja, ele é próspero porque você está fazendo isso. Verdade. Porque você está... Outra coisa que eu aprendi muito nova. Gente, meu marido não é santo, ele tem todos 33 anos, não tem como. Eu sei todos os defeitos dele. Mas eu preciso vir aqui falar para todas as irmãs o defeito dele? Ele não vai saber. Mas eu posso vir aqui e falar, Lena, meu marido é isso. Ô, Cláudio, meu marido é isso. Eu preciso? Não. Eu tenho que ser sábia. E muitas vezes, sabe o que a gente tem que fazer? Claro que muitas vezes a gente precisa de uma confidente, ok, é outra história. Mas a gente pode voltar. Deus, me ensina, Pai. Me ensina a ser essa mulher. Me ensina a estar no nível do meu esposo. Porque aí também entra, tá? Cada marido tem a mulher que merece. Tá? Se a sua mulher não é a mulher que você quer... Ah, não, ela não aprende mais, ela não tem jeito. Você merece isso. Se ela não está sendo sábia, se ela não está sendo submissa, provavelmente o homem não está sendo sacerdote. Exato. É isso. Então, é assim, no casamento nós temos o sacrifício. Quais são eles? Olha, o sacrifício da comunicação. Conversar é difícil, principalmente para eles. Pra gente é difícil. Mas a gente mulher... precisa. Só que a mulher sabe, ela sabe como lidar com essa comunicação. Eu não preciso chegar nele e falar, olha, eu não gosto dessa barbicha. Ele sabe, então eu preciso. Não, eu não preciso. Tá uma luta aqui, viu, Eu irmão? não preciso. Então, ou seja, casamento é comunicação. Irmãs, entenda. Barbicha. Aconteça o que acontecer, comunique. Fale para ele, olha, não tá legal para mim, não tá bom para mim desse jeito. Vamos mudar?
fazem acordos. Casamento é acordos até em relação aos filhos. Porque assim, em relação aos filhos, o marido é duro, gente. O Dinho é um excelente pai. Ele é um paizão. Mas ele é duro. Ele é duro. Muitas vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, eu não estou querendo nisso. Mas uma coisa que na minha casa a gente tem. Ele brigou com a Manu, ele pode estar errado do jeito que ele for. Eu posso não concordar, mas ó, quietinha eu tô, quietinha eu fico. Eu não dou autoridade minha para Emanuele confrontar o pai. Não dou. Ainda que aparentemente ele errou. Talvez ele chamou a atenção sem ela merecer, ou ele foi muito grosso, ou ele foi muito rude. Mas eu aceito ali, não adulo ela, e nem falo, olha, eu deixo. Depois eu converso, amor, você pegou pesado. Tem que corrigir? Tem, mas não precisa. Agora, se eu brigo com ele na frente dela, acabou, gente. Acabou. Né? Esse filho não vai respeitar. Ou eu também, porque eu também sou muito rígida. Eu falo, hoje eu tenho filtro, antigamente não. Então eu chegava e falava, não quero saber. Quieto, ele olhava, no olhar dele eu já percebia que ele não gostou, mas ele ficava quieto. Então, ou seja, as meninas não perderam o respeito por mim. E as meninas não perdem o respeito pelo pai. Porque é acordo. É família, você precisa. O sacrifício também da humildade. Eu aprendi, mulheres, aprendam isso. Eu nem me lembro quando foi que eu aprendi, tá? Houve qualquer problema de discussão, resolva antes de dormir. Dê no que dê, resolva antes de dormir. Marido, a mesma coisa. Cama é um lugar sagrado. Exato, lá em casa outro dia teve até, a gente estava conversando sobre umas dívidas. Aí surgiu o assunto na cama. Aí o que você aí falou? Eu lembrei ele. Eu lembrei ele, eu falei, amor, a cama não é lugar de discutir isso aqui. Tem criança aí. Aqui, a cama não é lugar de discutir. Se a gente quer discutir, a gente tem que ir para a mesa. Aí ele falou, mas a mesa a gente faz o quê? A gente discute, só discute e a gente come também, não é o contrário? Aí eu falei para ele que era o contrário, mas eu não vou falar por causa das crianças. Aí ele, tá certo, na cama você não discute. A sua cama é o seu lugar sagrado. É o lugar onde você louva a Deus. É o lugar onde a plenitude de Deus é derramada sobre vocês em unidade. É uma só carne, eu não posso abrir mais por conta das crianças. Ela está estudando isso, tá? Mas não é um lugar. Quer discutir? Discute na sala, discute na mesa. Discutir no sentido de quê? Vamos resolver. Vamos resolver. É interessante, abre um parênteses, quando se fala em discussão, isso se chama relacionamento. Relacionamento é colocar tudo em prato limpo, ou seja, quando se fala em relacionamento, irmãos, nem tudo que ela acha certo, eu concorde. Mas quando se tem relacionamento, se diz uma conversa. Ela tem um ponto de vista dela, eu tenho o meu ponto de vista. E aí nós chegamos no bom senso. Isso se chama relacionamento, o que falta é muito em casal. Onde só um manda e o outro obedece, não existe relacionamento. Verdade? Verdade ou mentira? Você percebe que os casais que mais se discutem em tudo, é o que se mais se une. Porque há bom senso. Há algo que foi gerado e solucionado. Mas quando não se tem relacionamento, vamos ser mais grossos, uma discussão ou um ponto de vista diferente, não se cria isso. Não se cria laço. É a mesma coisa eu pegar eu e a Célia, nós somos bem diferentes. Totalmente. Muito diferente. Agora você pega a nossa diferença de ser, o nosso convívio em pouca idade, inexperiente, e coloca dentro de uma casa de 4 paredes. Irmão, só vai ter conflito. Só vai ter conflito. Ou seja, eu não amadurecia,
tinha conflito com ela queria o que ela queria, eu queria o que eu queria, e assim criava aquela bagunça. Mas quando nós começamos a se relacionar, começamos a colocar em prática as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos problemas, nós chegamos no bom senso, que achamos a solução que está aí, 33 anos. Aí o sacrifício da humildade é isso, mulheres. Não vá dormir brigados. Não vai dormir sem resolver. Por quê? Você está abrindo uma brecha enorme para o diabo entrar. Enorme, enorme. Esse tempo todo a gente dormiu separado alguma vez, acho que uma vez, né? A gente dormiu separado. Por quê? Porque a porta trancou, ela ficou do outro lado. Não, mas isso foi agora. Logo lá na frente, ele, não sei o que deu nele, ele foi dormir no chão. Vai dormir no chão. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E aí eu falei, você foi dormir no chão? Catei a Bia, que eu só tinha a Bia. Coloquei a Bia na cama, deitei bem do lado. E fui dormir. Tava um frio. Quando foi de noite, ele levantou, procurou para vir para a cama e eu acordada. Que eu tinha achado aquilo um absurdo. E ele voltou para o chão. Nunca mais ele fez isso. Pois é, aprendi. Por quê? Tava frio. Tava frio, ele passou frio. Só que assim, eu não tinha entendimento, né? Que ali era a hora de eu acolher. E para que isso não aconteça, tudo bem, passou. Mas eu aprendi o quê? Quando você dorme fora da sua cama, principalmente brigado, o inimigo dorme lá. Na sua cama. Mas não, eu sou crente, eu sou cristã. Não, a minha casa é de Jesus. Mas você deu a brecha. Se você der a brecha, o inimigo vai entrar. Você autorizou, né? Você deu legalidade. Quem dá legalidade é você. Então, ou seja, seja humilde. Tenha o sacrifício da humildade. Tanto homem quanto mulher. O sacrifício do lazer. Gente, eu não tenho muita paciência para ir lá no parque. De verdade. Mas eu vou ou não vou, amor? Aí eu vou. Arrastada, mas vai. Eu vou lá no parque, 15 minutos, 20 minutos, já vamos embora, já tá na hora aí. Não, filha, ainda não. Quando ele vai com a Manu, eles ficam 2 horas lá. Quando eles vão comigo, eles ficam meia hora. Gente, mas eu fiz o sacrifício do lazer, eu fui. Eu tentei. E aí eu vou pular esse por causa das crianças. Tem o sacrifício do temperamento. Eu tenho o meu temperamento, ele tem o dele, gente. Depois, se você entende, as meninas aqui já conhecem o temperamento delas. Automaticamente, elas já vão conhecer o temperamento dos maridos. Eu sou colérica. Ou seja, o meu temperamento é fogo. E o Dinho, ele é fleumático. O temperamento dele é água. O meu temperamento resolve tudo e já acabou. O dele não, eu vou resolver, vou pensar, vou analisar, vou ver como é que vai ser feito. E na hora que eu achar que é legal, eu faço. Ou seja, dá ruim isso. Muito. Porque eu não tenho paciência. Muitas vezes eu ganhava ele pelo cansaço. Moço, você vai arrumar isso ou não vai? Ô, moço, você vai fazer... Eu vou arrumar. Ou era mais ou menos que eu falava, amor, já a louça é sua. Aí, não, deixa lá que eu vou lavar. Aí ficava, gente, ficava. Eu não aguentava, eu ia lá e lavava. Por quê? Porque é o meu jeito. Só que eu aprendi o quê? O meu temperamento, que é fogo, o temperamento dele, que é água, de vez em quando ele joga um balde de água fria no fogo, o fogo dá uma acalmada. O fogo dá uma segurada. Ou quando ele está lá com a água gelada, o fogo vem e dá uma esquentada, dá uma aquecida. Então, ou seja, é você aprender a lidar com isso, que Deus vai provendo, Deus vai abençoando. Então, relacionamento é isso, gente. Casamento é isso. Família. Depois que eu aprendi que prosperidade não é sobre dinheiro, prosperidade, ainda que as minhas filhas não estão aqui, nós somos uma família próspera. Porque, como mãe, como mulher, eu ensinei elas no caminho do Senhor. Eu ensinei a Bíblia. Eu ensinei os mandamentos do Senhor. Então, dê no que dê,
elas não vão se esquecer. Nós, como mãe, nós temos esse dever de falar para o nosso filho o que foi dado na aula hoje. Ou na escola, principalmente, foi falado do quê? Nós temos que estar atenta. Porque hoje, as famílias cristãs, muitas vezes é uma vergonha. E eu louvo a Deus pelas nossas famílias. Que nós aqui, querendo ou não, somos um povo pequeno, temos uma família estruturada. Erramos. Você acha que como esposa eu nunca errei? Errei muito. Como mãe, principalmente. Mas nós temos um Deus que cada dia nos ensina. Então, se nós estivermos debaixo da oração, Deus vem. Eu aprendi uma frase e a gente tem vivido isso, né, amor? Que quando a opção não for desistir, opções novas virão. Isso aconteceu muito nas nossas vidas. Porque nós não desistimos. Eu não sei nem contar quantas vezes talvez ele quis ir embora de casa. Ou quantas vezes eu olhei e falei, estou de saco cheio, não aguento mais. Mas temos que ter a cabeça olhando para a cabeça que é Cristo. Olhando para Deus. Que Ele que vai nos sustentar. Né? Eu até guardei alguns versículos, mas a hora não vai dar. A hora já está extensa. Mas outra coisa, problemas nós temos. Todos nós temos problemas. O que nós não podemos ter? Crise. O meu casamento passa por problema, mas no meu casamento não tem crise. Por que não tem crise? Porque eu resolvi o problema aqui. Antes de chegar lá na crise, eu já decidi aqui. O meu filho dá problema? Dá problema. As minhas filhas dão problema? Dão problema. Mas elas não estão em crise. Por quê? Nós estamos tentando resolver. Resolver como? Honestidade, caráter divino e trazendo Deus para a nossa comunhão. Amém? Amém. Irmãos, quando Deus ele olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, uma adjuntora. Eu estava pesquisando, ali ele usa uma palavra ezer no hebraico que diz salvadora. A mulher, ela veio como salva-vidas do homem. Olha que forte. Forte, né? Salva a vida do homem. É por isso que Deus falou assim, opa, não é bom ser sozinho não, rapaz. Vou te fazer uma ajudadora. Mas como aí volta a dizer, aquela submissão, a mulher quando está no mesmo propósito do homem, irmãos, e quando o homem está no mesmo propósito que Deus, que é a cabeça, irmãos, não gera peso, não gera dor, não gera vergonha, não gera, irmãos. Nós fizemos um curso básico, e Deus colocava ao nosso coração de ajudar famílias. Não demorou uma semana, ele começou a ligar pessoas. Na segunda-feira, nós fomos no sábado, na segunda-feira. Na segunda-feira já ligaram, né, procurando ajuda, e isso nós temos plantado em nosso coração. Eu sempre costumo dizer, eu posso não ser um belo exemplo, mas o pouquinho que Deus nos der, que nós possamos fazer valer a pena. Um grande homem forma uma grande mulher. Uma grande mulher forma um grande lar, uma família. E isso nós precisamos ter em nosso coração, irmãos. Qual é a ação de um homem para com a família? O que estamos fazendo para proteger as nossas famílias? O que estamos fazendo para trazer para as nossas famílias? Será que estamos sendo um bom exemplo como homem, como pai, como um líder espiritual, né? Como um líder de uma família, um patriarca, se assim podemos usar dentro da nossa casa? Se estamos sendo um bom sacerdote do lar, glória, forte, que isso possa criar em nós uma responsabilidade,
que como diz lá em Provérbios, que os nossos filhos possam ser como uma flecha. Provérbios não, é Salmos, não é? Salmos? É Salmos. Salmos, né? Que nossos filhos possam ser como uma flecha, mas eu como líder, como arqueiro, estou sendo bom exemplo para com os nossos filhos? Lembrando, filho é herança, filho é bênção, filho é o fruto. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus fez a mulher, Ele fez a mulher para ajudar o homem e gerar vida. Eva significa, olha que interessante, Adão só deu um nome para a mulher depois do pecado. Você parou para pensar? Depois que Adão errou, depois que aconteceu tudo aquilo, aí Adão coloca o nome de mulher de Eva, porque a mulher gera vida. Que noutrora era uma mulher para dar vida ao homem, agora depois do pecado a mulher gera vida. Forte para vocês, né? É o único, um ser tão glorioso que gera uma vida dentro de si próprio. Honre a tua esposa. Honre a tua mulher. Convida os casais, amor. Oi? Convidar os casais. Convidar os casais. Amém. Honre a tua mulher, honre a tua esposa. Convidar, o que você vai fazer? Aqui na frente. Vamos fazer uma oração. Vem que você traz a sua mulher, a sua esposa. Uma vez eu brinquei com a Lívia, né, Lívia? Lembra que eu falei, você falou assim para Isaías: invista em mim, não é assim? Não foi? Invista na sua mulher, invista. Vem aqui, ô Rodrigo, vem aqui, Calena. Maria. Vem, em nome de Jesus. Vem aqui, irmã Maria. Vem aqui, pastor, mais na frente. Vem, pastor, vem aqui, Isaías. Porque, irmãos, lembre sempre de uma coisa, eu sinto a glória de Deus. O fruto do reino de Deus, o futuro do reino de Deus está aqui dentro de casa. O pastor Marcelo tem o costume de dizer: o culto ainda não acabou, ele continua. Ele continua dentro da sua casa e se inicia dentro da sua casa. Quando se falamos em casais, é difícil, irmãos. A cabeça de um homem e de uma mulher junto, é complicado. Uma certa vez um rapaz perguntou: o que você faz para dar certo? Eu falei: simplesmente eu escolhi querer. Eu quero, eu decido. Não foi assim, filho? Eu decido. Quando uma pessoa convidou a gente para fazer uma terapia de casal, aí eu falei para minha esposa assim: mas eu nunca fiz isso. Como começar e terminar? Aí ela falou assim, minha esposa falou assim: você lembra quando nós decidimos lá atrás, eu citei para os irmãos? Nós decidimos continuar. Foi uma atitude de nós dois. Isso sirva de exemplo. Porque, irmãos, eu não perdoo porque eu tenho um dom de perdoar. Eu perdoo porque eu decido perdoar. É uma decisão sua. Forte, né? Deus não se intromete nisso. Se você tem um coração, conversando com o Rodrigo, eu dou a paz porque eu tenho, e eu não posso dar aquilo que eu não tenho, amém? Eu não posso dar aquilo que não tenho. Escolhe o número aí, pastor, de 1 a 100. É umas respostas, não é isso? São frases. Frases. 38. É uma frase, tá? A frase é para o casal. Para se desenvolver, é necessário renascer e se transformar. Para recomeçar. Irmãos, entenda uma coisa. Ó, tem coisas que não vale a pena você tentar. Deu errado? Apaga, irmãos. E tente novamente. Renasce. Faça de novo. Porque é que nem aquele erro, Lena, que a gente fala assim: vai dar certo e está dando errado. Vai dar certo e está dando errado. Rapaz, para. Vamos fazer de novo. Vamos renascer. Isaías, pastor. 23. Nossa, é boa, né? Ela é assim, gente. Ela é a Célia. Oh. Imagina ela contando piada.
Ela começa a dar risada. Não, amor, mas é porque porque ela eu já já viu, entendi entendeu? a deles, eu já entendi, a gente sabe o que eles estão vivendo. E aí a frase deles é o quê? Que a expectativa por dias melhores nunca nos falte. O que eles estão vivendo? Né? Pastor Antônio Rosa, escolhe aí um número, de 1 a 100. Fala um número. Qualquer número. Como? 5. 5. Não é uma vida ruim, é apenas um dia ruim. Lembre-se disso. Amém. Amém, pastor? Pedro, 3. 13. Por que 13? Não, gente, é número, É é número, aleatório. Ó, desistir não deve ser considerado, mesmo que as coisas não sejam fáceis. Desistir Tire não essa deve opção. ser considerado, mesmo que as coisas não sejam fáceis. Amém? Lena e Rodrigo, escolhe o número, Rodrigo. 88. Rodrigo é dos grandes, né, Rodrigo? Isso aí, meu irmão. Vai longe, vai longe. Ó, o impulso vital que tem a capacidade de te levar mais longe é a força de vontade. O impulso vital que tem a capacidade de te levar mais longe é a força de vontade. Ou seja, depende de você. Escolhe o número aí, né, amor? Eu vou escolher um número, deixa eu ver. Eu não sei disso não, tá? É estudo dela. 58. 58, nem eu lembro 58. Em meio aos planos, desejos e sonhos, o importante é jamais desistir. Ô, Glória. Né? Eu quero testemunhar algo que nós vivemos dentro desse mês. Dentro de um mês. A gente tinha planos para o ano que vem. Era planos. Tanto que eu tinha no meu coração e pela expectativa não tinha condição. Eu falei, meu Deus, vamos adiar e vamos prolongar, né? E dentro de um mês nós conquistamos algo que era plano de 2, 3 anos. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo naquela frase que a gente foi num outro curso e dizia: o propósito está lá. O caminho a seguir, só você decide. Só você decide. Por onde ir, só você decide. Não importa o meio. Está longe? Interessa, eu preciso chegar lá. Precisa dar a volta aqui? Eu vou chegar lá. Porque o importante não é o caminho, é o propósito. Então eu coloquei isso no meu coração e falei assim, verdade. E às vezes na nossa vida nós deixamos de exercer a fé. E deixamos de exercer a fé. E é no dia a dia. A mesma coisa um casal, irmãos. A gente precisa amar todo dia. A gente precisa perdoar todo dia. A gente precisa engolir sapo todo dia. Irmão, essa aqui é a bênção do céu. Isso é a verdadeira transformação. Ela sabe disso que eu estou falando. Porque quando eu conheci essa menina, essa donzela, não, na família dela era mais, né? Todo mundo falava assim, não vai ter jeito. Agora é minha vez, você falou de mim. A família fala, não vai ter jeito não. Mas eu vejo o trabalhar de Deus porque eu escolhi ela como esposa, como mulher das minhas filhas e como a minha família. A minha atitude gerou essa mulher o que é hoje. Ó, pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Eu amo essa pequena. E ela fala assim, você me ama? Eu falei, se você perguntar de novo, eu vou pedir divórcio. Tem que amar, nem eu me aguento. Porque eu tô com você há mais de 30 anos e você ainda pergunta se eu te amo. Se eu não te amasse, eu já tinha saído fora faz tempo. Mas o amor é isso, irmão. O amor em casal é compreender e aceitar o outro do jeito que ele é. Entenda, ninguém muda ninguém, amém? Ninguém muda ninguém. O que a Célia citou muito bem, que muitas vezes o comportamento nosso precisa mudar, para que a pessoa que está do lado também venha por isso, também? Eu tenho também? Tem. Irmãos, por que eu distribuí isso?
É amigo secreto? Não, é amigo de oração mesmo. Nós... Vê se vocês não tirou vocês próprio. Ajuda o pastor ali, ô explica Pedro. direitinho. É uma família que vai orar por outra família. Vem aí quem a gente tirou. Não fala, gente. Não é para falar. Depois a gente se comunica, tá? Eita, Glória. Ó, eu e o Dinho tiramos uma família. Nós vamos entrar em contato com essa família. O que você precisa de oração para Deus fazer? E aí nós vamos orar pelo propósito dele. Olha a responsabilidade, tá? Porque depois eu vou ter que chegar, pastor. E como é que está seu propósito? Eu sei que é Deus quem faz, gente. Mas se a gente orar e buscar, o Senhor faz. Então, depois vocês veem quem vocês tiraram. Ninguém tirou si próprio não, né? Não, né? Não. Ninguém tirou. Não. Propósito de oração, Oi? ou seja, família. Não. Depois você explica para ele. Depois a gente explica. O senhor vai orar pelos esses nomes que está aí. O senhor vai perguntar para a pessoa depois o que a pessoa mais precisa de oração para que Deus entre com providência na família. E Deus vai fazer. Então, ou seja, nós estamos aqui em propósito de oração para erguer a minha família, erguer a família do pastor, a família do pastor Isaías, do pastor Antônio Rosa, do Pedro, da Cláudia, da Lena e do Rodrigo. Somos só 5 casais, gente? Mas já são... Olha, quantas famílias tiveram que estar aqui para chegar em nós? Para chegar de mim e no Dinho. Se você olhar, quantas famílias se juntaram? Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos orar em prol dessas famílias, né? É família secreta, vamos assim dizer? É família de oração. Família de oração, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, amor, tá pelos bom? casais. Vamos estar orando. Que Deus abençoe os irmãos, nós vamos estar orando, já retornando à direção. Que isso, irmãos, sirva para nós que a família é o alicerce da igreja. A família é o alicerce da outra família que vai vir pós você, tá bom? E se nós sermos uma bênção, nós abençoamos famílias, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor. Glorioso eterno Pai, te louvo por essa noite. Te louvo por essa palavra, por esses poucos minutos, Senhor, a qual se encontramos diante da Tua presença. Eu apresento essa minha família que tenho em oração, Deus. Oh, Senhor, eu sei que muitas vezes há falha, eu sei que muitas vezes há problemas, eu sei que há dificuldade, mas eu quero apresentar já este lar, essa família em Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor possa trazer bênção, Pai, possa trazer prosperidade, infinitamente a Tua presença. Que seja a Tua glória, que seja o Teu querer, que seja a Tua vontade, Senhor. E que esta família, Senhor, a qual nós se proporcionamos a orar, a buscar, seja alcançada cada dia mais pela Tua presença, pelo Teu agir. Senhor, abençoa essa família, os seus filhos, os seus familiares, a sua casa, a sua vida conjugal, familiar, oh Deus amado, a sua vida profissional. Que seja para a glória, que seja para a honra do Teu santo nome, Deus, é o que eu te peço, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Deus abençoe, pastor Cícero, nosso Marcelo, em nome de Jesus. Amados, só nos resta nos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, a qual o Senhor Deus tem feito em nosso meio. Amém, amados? Que Deus possa continuar abençoando a amada igreja. Estamos aí iniciando